Boa tarde, graça e paz a todos que estarão conosco nessa tarde de mais uma reflexão diária para abençoar a sua vida e edificar você. Desejamos desde já boas-vindas a todos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês grandemente e abundantemente. Seja bem-vindo, meu irmão Jackson. Que bênção você chegou, parece que a primeira pessoa nessa tarde, né? Já estamos, com certeza. Aí em França, vocês já são 22 horas. Nós aqui no Brasil, são 17 horas. Deus abençoe você que está chegando. Nossa irmã Ana Paula Lourenço, Deus te abençoe. Abençoe o seu lar. Eu não sei se eu conheço a irmã, mas a irmã tem me acompanhado nas minhas reflexões, nas redes sociais. Desejo o melhor de Deus na sua vida, no seu lar e na sua família, em nome de Jesus. Todos estão chegando, por favor, se manifestam. Vamos dialogar um pouquinho. A minha esposa também, a linda minha esposa Cristina, já está aqui conosco. Sejam bem-vindos. Quem chegou, por favor, se manifestam. E quem puder compartilhar também a nossa página com os demais irmãos, famílias, faça isso para que estejam conosco nessa tarde. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Deus abençoe vocês. Mande uma mensagem, um oi, para que nós tenhamos o conhecimento de todos que estão conosco nesse exato momento. E vamos estar conectados todos. Dê um oi ali. Deus abençoe todos ricamente, abundantemente. É um prazer estar com vocês. É um prazer termos esse tempo de compartilharmos a palavra do Senhor. Creio que entrou também a nossa querida irmã Vanessa. Olha, glória a Deus. Essa família que Deus nos deu um privilégio, compartilhamos a palavra de Deus. Tivemos um pouco tempo, mas de muita convivência, né? E Deus vos levou até em Sumaré. Nós estamos com muita saudade de vocês, viu? Com saudade de todos vocês, da Heloísa, da Ana, da Dona Joana, né? Do seu esposo. Estamos com saudade de toda a família. Nós temos acompanhado e vimos como a família é grande em Sumaré, né? Mas que bom saber, vocês se afirmaram e estão na igreja. Estamos muito felizes, com certeza. No dia de batismo da Heloísa, da Ana, se Deus nos permitir até lá, eu gostaria de estar lá para poder ministrar, porque vocês são as minhas ovelhas, embora estão numa outra igreja agora, mas o Senhor nos deu o privilégio de poder cuidar de vocês. Irmã Cristina Lima, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Chegaram algumas pessoas. Vamos adorar a Deus, né? E estaremos também orando. E nessa tarde, Deus tem uma reflexão que irá de edificar a sua vida, né?
que poderá abençoar a sua vida nesse dia. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus que está nos céus, bendizemos e glorificamos o teu santo nome neste dia. Nós te damos graças, porque do Senhor recebemos a vida, recebemos a saúde, recebemos todas as bênçãos que cercam a nossa vida. Do Senhor recebemos a salvação por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Te damos graças porque neste dia e nesse exato momento o Senhor nos deu o privilégio de compartilharmos a tua palavra. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, te pedimos agora que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, desvendar os nossos olhos espirituais, e que ao mesmo tempo que a tua palavra que venha nos edificar e produzir vida em nós e aumentar a nossa fé. Abençoe todas as famílias na face da terra que estarão nos acompanhando através dessa mensagem. Pai, edifique-nos, transforme-nos através da revelação da tua palavra. Te dou graça de todos aqueles que já estão conosco. Assim nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, o teu único Filho amado. Assim te pedimos agradecidos. Amém. 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 Glória a Deus. Aí está também o nosso irmão Gregório, em Vila Carmela. Jesus te abençoe ricamente, irmã Branca. Estamos com saudade de todos, de toda a nossa, toda a família da nossa igreja, Igreja Batista Betel, em Cidade Jardim Cumbica. Mas, como nós temos conversado, que a igreja é nós. Jesus já havia dito que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Jesus. Não poderiam, não podem prevalecer, porque o dono da igreja, ele já venceu todas as coisas. A igreja somos nós, a igreja é você, irmã Vanessa, a igreja é o Jackson, a igreja é Cristina, a igreja é todos nós. E onde nós estamos conectados, compartilhando a palavra de Deus, em oração, em louvor e adoração, nós estamos realizando o culto. Por isso que Deus nos abençoe ricamente. E nós gostaria, na verdade, eu gostaria agora ler a palavra do Senhor com vocês, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1 até verso 3. Copiou? Provérbios, capítulo 16, verso 1 até verso 3. Também podemos ler o verso 9. Amém? Essa é a palavra do Senhor que Deus colocou ao meu coração, que estaremos compartilhando com vocês nessa tarde. Compartilhe ali com outras pessoas. Aí está o nosso irmão Jackson sempre ajudando. Já colocou ali, quem não percebeu, já está ali na nossa linha, na nossa página, Provérbios, capítulo 16, verso 1 a 3, e também podemos ler o verso 9. E você que puder compartilhar a nossa página, compartilhe com outras pessoas, seus amigos, para que estejam conectados conosco. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu gostaria de ler com vocês, na linguagem de hoje, está escrito o seguinte: as pessoas podem fazer seus planos, porém, o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Verso 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Posso ouvir amém? Graças a Deus. Queridos no Senhor, nessa tarde eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que Deus colocou no meu coração, de acordo com o texto que nós lemos. O tema que diz o seguinte: a futilidade dos planos, dos projetos humanos sem Deus. A futilidade dos planos, projetos do homem sem Deus. O Provérbio é um livro escrito pelo Salomão. E esse homem, ele foi abençoado de uma maneira inexplicável da parte de Deus, não somente pelas riquezas que ele tinha, mas pela profundidade desse livro, o livro de Eclesiastes. E esse homem, ele foi próspero. A Bíblia afirma que ele foi o homem mais próspero da face da terra. Um homem rico, um homem inteligente, sábio. E ele teve o privilégio de construir um templo para o Senhor, aquilo que era o maior desejo do seu pai, Davi. E Deus não permitiu que Davi construísse o templo do Senhor. Salomão teve esse privilégio. E esse homem que está escrevendo esse provérbio é um homem que está falando de coração para fora. E ele sabe o que ele está falando.
São conselhos que ele deixa para mim e para você. Quando eu e você, lendo esse provérbio, que o Salomão escreveu para nós, inspirado pelo Senhor, através do Espírito Santo, nós entendemos que é importante fazer planos, projetar os nossos planos. É importante sonhar. Sonhar não é pecado. Planejar não é pecado. Desejar alcançar algo, o desejo de crescer na vida, de melhorar na vida, não é um pecado. O desejo de conquistar alguma coisa na sua vida não é um pecado. Todo ser humano deve sonhar. Eu e você devemos sonhar. Precisamos sonhar. Eu e você precisamos ter esse desejo ardente em nossos corações de crescer, de atingir outros patamares na vida. Porque, na verdade, como dizia a minha avó, quem não cresce na vida, quem não deseja crescer na vida, essa pessoa recua-se atrás. Na sua vida acadêmica, na minha vida acadêmica, na nossa vida profissional, ou na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, no meu casamento, no seu casamento, em toda a área da nossa vida, nós precisamos crescer. Precisamos atingir outros patamares. Precisamos cada dia nos esforçar para que possamos atingir outros níveis. Esse é o desejo também de Deus. Mas o grande problema é planejar sem Deus. Nossa live tentou cortar, mas graças a Deus retornamos. Amém? Vamos estar no espírito de oração. Sabemos que esses dias o festa está lotado, mas nós vamos continuar. Eu dizia, não é o pecado planejar, não é o pecado você que quer crescer, você que quer alcançar os teus sonhos, não é o pecado você que quer atingir um outro patamar, não é um pecado você que terminou o ensino médio, você que terminou a faculdade, você quer fazer a pós-mestrado, ou seja, você quer fazer pós, você quer fazer mestrado, você quer fazer doutorado. Isso não é o pecado. O pecado, ou seja, o fracasso nosso é quando planejamos sem Deus. É quando nós sonhamos sem Deus. É quando nós queremos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos sem Deus. Aí está o grande fracasso para nossas vidas. E aí está que nós pecamos quando nós planejamos sem Deus. Porque veja bem o que o Salomão está nos falando no primeiro versículo. O coração do homem pode fazer planos, mas
a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Noutra linguagem, as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus que dá a última palavra. Então eu posso fazer os meus planos, eu posso sonhar, eu posso projetar o meu ano. Não, nesse ano eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, nesse ano eu quero conquistar isso, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar isso. Salomão está dizendo, não é pecado, não é problema você sonhar. Mas uma coisa que você deve entender, tudo quanto que você estás almejando, tudo quanto que você deseja alcançar, tudo que você está sonhando, está planejando, que você deve ter essa consciência, é que na verdade a última palavra quem dá é Deus. Você está planejando, você está sonhando, você está desejando, mas quem dará a última palavra para você e para mim? Somente Deus. Meus irmãos, essa palavra nunca falou tão forte na minha vida em relação aos dias que nós estamos vivendo. Eu acredito que quando estávamos terminando o ano de 2019, eu e você tínhamos muitos planos para esse ano. As empresas tinham muitos projetos, planejaram, traçaram projetos grandes, megas projetos. Países, governantes, presidentes, deputados, ministros, pastores, famílias, casais, filhos, estudantes, trabalhadores, cada um de nós tínhamos projetos para o ano de 2020. Aí, de repente, surge algo que veio impedir esses projetos acontecer no mês de março, mês de abril, e nós não sabemos essa situação de coronavírus vai até que momento. Mas veja bem, muitas pessoas tinham viagens marcadas. Essas viagens foram canceladas. Muitas pessoas tinham projetos no mês de março, mês de abril. Esses projetos não serão mais realizados. Nós aqui na igreja, eu, pastor, pessoalmente, tinha projeto no mês de março e mês de abril. E o mês de abril nós queríamos fazer a reinauguração do nosso projeto Crianças para Cristo. Eu já havia entrado em contato com as empresas que fazem marketing. Eu estava sonhando muito alto. Já tinha contato de carros que poderiam estar circular aqui no bairro para anunciar esse projeto para que as crianças, os pais, trouxessem os filhos nesse dia aqui na igreja. Tinha contato com outros projetos missionários que estariam à disposição para nos dar auxílio para esse projeto.
esse projeto, no mês de abril, já não será realizado. Eu posso citar vários projetos que você tinha, eu tinha. Os milionários tinham. Famílias tinham projetos, quem sabe, algumas pessoas na família ou casais já vinham planejar, viajar, ter um tempo de descanso, de repouso com a família, com o esposo, com a esposa, no mês de março, mês de abril. Tudo isso foi cancelado. Sabe por quê? Porque o homem traça planos. O homem projeta. Porque do coração do homem, o homem pode fazer planos. Mas é que quem dá a última palavra para os seus planos, para os meus planos, é Deus. Não somos nós. É Deus que dá a última palavra, é Deus que tem a última palavra. Mas eu, como dizia, não é bom sonhar, não é bom planejar, não é bom ter esse desejo no teu coração, que durante o ano de 2020, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas é que o ponto de partida é que você deve saber que todos os planos que nós temos em nossos corações, transformamos esses planos, ou seja, transferimos esses planos nas nossas agendas, que eu preciso entender, preciso saber que todos os planos que eu tenho uma pessoa que precisa assinar. Tenho uma pessoa que ele precisa decidir. Se ele não decidir dentro dos meus planos, nada irá te acontecer. Então ele continua dizendo no verso 2: você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as intenções dos nossos corações. E aí no verso 3, ele agora traz um conselho para mim e para você. Ele ali começa a afirmar e começa a dizer que não é mal você planejar, você projetar, você sonhar. Mas é importante que você consagre a Deus, confie ao Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus sonhos, os teus desígnios que estão no seu coração, o que você está desejando, o que você está almejando. É importante que você consagre ao Senhor os teus planos, os meus planos, porque só assim esses planos serão estabelecidos, serão bem-sucedidos. É importante que eu e você confiemos ao Senhor os nossos planos, porque como esses planos foram apresentados diante do altar do Senhor, esses planos serão bem-sucedidos e Deus estará nos abençoando. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas lições, algumas verdades que eu pude aprender com Salomão. Entenda que o tema que nós estamos compartilhando, a
futilidade dos projetos humanos sem Deus. A futilidade dos projetos humanos, dos planos humanos sem Deus. Por que nós precisamos confiar os nossos planos a Deus? Quais as atitudes sábias que nós precisamos ter com a relação aos planos humanos? Quais atitudes? Por que eu e você precisamos confiar os nossos planos a Deus, sabendo que eu preciso, eu devo, mas que todos os planos que eu tenho no meu coração, eu preciso entender que Deus tem a última palavra. Deus é que assina embaixo se esses planos vão ser bem-sucedidos ou não, como nós estamos vivendo. Quantas pessoas, quantos empresários estão nas casas? Quantos empresários estão chorando? Que tinham grandes projetos nesse mês de março, abril. Quantos? As fronteiras fecharam. Angola proibiu, ninguém mais pode entrar em Angola. Brasil proibiu, ninguém mais pode entrar no Brasil. Estados Unidos da América, Japão, todos os países estão encerrando as fronteiras. Aí você olha na futilidade dos planos dos homens quando Deus não se faz presente. Como podemos agir com sabedoria ao traçarmos nossos planos para o futuro? Porque eu e você precisamos. Tudo bem que eu tenho esses planos, eu estou desejando, estou sonhando. Eu falei que é importante que você sonhe alto, você deseje, você planeje. Mas ele nos ensina no verso 3 que nós precisamos, antes de tudo, consagrar todos esses planos que eu tenho diante do altar do Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que os nossos planos, para que os nossos projetos, para que os nossos sonhos sejam bem-sucedidos, que tenham a aprovação de Deus. Mas por que eu preciso confiar ao Senhor os meus planos? Em primeiro lugar, é porque só Ele, só Deus, conhece o amanhã. Meu irmão, nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados. Nós estamos inseridos no tempo. E nós não sabemos o que irá de acontecer aqui a 2 minutos, aqui a 1 minuto, aqui a 30 segundos. Ninguém sabe. Como eu não conheço, como eu não consigo enxergar o futuro, como eu não sei o que irá me acontecer daqui a 20 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 ano, como eu não consigo enxergar o futuro, então eu preciso confiar os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos nas mãos de Deus. Porque Deus, só Ele conhece o amanhã. Se todos nós, se todos os seres humanos entendessem esse princípio, ninguém faria plano na face da terra sem antes de apresentar esses planos diante do altar de Deus. Eu não conheço amanhã. Nós não sabemos
o que vai acontecer depois dessa realidade toda que nós estamos vivendo de coronavírus. Eu não sei o que irá acontecer daqui a 4 meses. Eu não sei como iremos determinar o ano de 2020. E como nós não sabemos, e somos seres limitados que não conseguimos enxergar o nosso futuro, o grande segredo que aprendo com Salomão, que nós precisamos confiar a Deus todos os nossos planos, porque nós não sabemos o amanhã. Somos seres limitados. Em segundo lugar, por que nós precisamos confiar os nossos planos a Deus? Porque a Bíblia nos afirma no verso 3, quando nós confiamos os nossos planos a Deus, o Senhor abençoa os planos daqueles que confiam a Ele. Não existe homem na face da terra pode abençoar os meus planos, os meus projetos. Não existe homem na face da terra pode fazer com que os teus sonhos, os meus sonhos, se tornem real, a não ser Deus. Ninguém na face da terra pode fazer com que o que eu planejei, apresentei diante do Senhor, se torne realidade, a não ser Deus. Deus é a única pessoa que pode realizar os nossos planos, os nossos projetos, e esses projetos, esses sonhos se tornam visíveis, palpáveis nas nossas mãos. Não existe outro ser superior na face da terra que pode abençoar os nossos planos e pode fazer com que os nossos planos se tornem real, os nossos sonhos se realizem e que nós possamos palpar nas nossas mãos aquilo que nós almejamos, sonhamos, desejamos. O nível que nós queremos atingir na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, na nossa vida acadêmica. Só Deus pode nos abençoar e fazer com que tudo quanto que nós estamos desejando, se está dentro da vontade dele, então ele faz com que esses projetos se tornem real na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Essa é a razão que eu e você precisamos sonhar, precisamos planejar, precisamos almejar, mas antes de tudo, você precisa se aproximar no altar de Deus. Apresente a Deus todos os teus planos. Lembras que planejar sem Deus é viver uma ilusão, como nós estamos vivendo hoje. Eu lembro que o ano passado tinha tanto desejo de viajar para Angola. Esse era a minha vontade, era o maior desejo que eu estava almejando no ano passado, é encontrar a minha vovó com 101 anos, é ver a minha mãe, os meus irmãos, é ver a minha família, os irmãos na fé, pastores que me viram crescer, os irmãos que me auxiliaram na fé cristã,
aqueles irmãos que trabalhávamos juntos nas empresas, pessoas que me conheceram, que me viram crescer como aquele Nunes, aquele rapazito que estava crescendo naquele bairro. Esse era o meu desejo. Esse era o meu projeto, que estava no meu coração. Eu lutei, eu queria tanto, falei para a minha igreja, até já havia anunciado no Facebook, que eu estaria viajando para Angola, já decretei. Eu já havia assinado que estaria viajando para Angola. O Facebook foi comentando, as pessoas comentando, compartilhando, me mandando as mensagens. Pastor, nós estamos te esperando aqui, o povo está aqui ansioso na sua vinda. A igreja, minha esposa já sabia. Pela minha surpresa, Deus havia dito não. Você está desejando essa viagem, mas eu assinei, não, você não irá de viajar nesse ano. E eu lutei. E eu falei para minha esposa, eu vou ir, eu vou conseguir entrar em contato com outras empresas. Mas chegou um momento que o Espírito Santo foi falando comigo. Será que é a vontade de Deus que você viaje para Angola? Embora que você tenha esse desejo tão ardente no seu coração de ver a sua família. Então foi nesse momento, eu dobrei os meus joelhos. Eu busquei a face do Senhor. E eu tive o discernimento da parte de Deus, através do Espírito Santo, que não era o momento que Deus estava desejando que eu viajasse para Angola. Porque dentro dessa viagem, eu tinha os meus projetos. Eu tenho os meus projetos para o meu país, para Angola. Eu sonho, eu almejo projetos que estão na minha agenda. Mas eu entendi que não era o momento que Deus queria que eu implementasse aqueles projetos em Angola. E eu busquei a face de Deus e entendi que não era o momento. Aí você vê a importância de eu e você termos planos, projetos, sonhos, mas que esses sonhos, esses planos, esses projetos devem estar no altar de Deus. Porque um homem sonha, um homem projeta, um homem planeja, um homem deseja, mas a última palavra é do Senhor dos Exércitos. Como eu dizia ontem, os homens podem falar sobre o coronavírus, sobre as pestes. Os homens podem falar sobre a face da terra, ou seja, sobre a humanidade. Podem falar sobre os países. As pessoas podem falar sobre a vida das pessoas, sobre os velhos. Mas eu tenho a plena certeza e a minha convicção alicerçada na palavra de Deus, que quem tem a última palavra na minha vida, na sua vida, é Deus. Não é homem. Não é homem. Essa é a razão que eu e você precisamos confiar os nossos planos, projetos diante do altar de Deus. Mas também uma outra verdade que eu compartilhei, que eu entendi, e eu concordo com Salomão, por que nós devemos confiar os nossos planos a Deus? Porque planejar, sonhar, projetar sem Deus
é como construir a casa em cima de areia. Planejar, desejar, sonhar, projetar sem Deus é você estar construindo a sua casa. Eu estou construindo a minha casa em cima de areia. Esses sonhos, esses projetos, em qualquer momento, frustrará a minha vida e a sua vida. Planejar, sonhar sem Deus é uma grande ilusão, porque nós não sabemos o que irá de acontecer amanhã. Planejar, sonhar, projetar o amanhã sem Deus é uma grande ilusão. É porque eu sou um homem limitado, você é um homem limitado, você é uma mulher limitada, que nós não sabemos de nada. Quantas pessoas tinham planos, deixaram os planos nas agendas, e eles não estão mais vivos. Eles não estão mais vivos. Quantas pessoas nesse coronavírus passaram, nos deixaram, tinham grandes projetos, tinham grandes planos, deixaram tudo, porque eles não sabiam amanhã, eles não sabiam o dia de amanhã. Somente Deus, sendo onisciente, onipotente e onipresente, conhece todas as coisas, conhece o nosso amanhã. Ele sabe muito bem o que sucederá na vida do Nunes daqui a um ano, daqui a um mês. Ele sabe muito bem quantos anos me resta para viver nessa terra. Ele conhece quantos anos te resta para você viver. E sabe por que nós precisamos confiar os nossos planos a Deus? Porque somente Deus tem o melhor para nos dar. Glória a Deus. Aleluia. É porque o nosso coração, meus queridos irmãos, os nossos corações almejam coisas, muitas das vezes, que nos leva fora da vontade de Deus. O meu coração almeja coisas, muitas das vezes, me leva a não viver a vontade de Deus, me tira dos planos de Deus. A minha inclinação e a tua inclinação sempre nos leva longe da vontade de Deus. Se nós seguirmos os nossos corações, tudo que viveremos nessa terra, coisas ruins, a soberba vai possuir nosso coração, a vanglória possui nosso coração, a loucura possui nosso coração. Quando os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos não são aprovados a Deus, não apresentamos esses planos ao Senhor, nós seguiremos o nosso coração. E o nosso coração nos leva ao desejo dele e nos tirar da presença de Deus, da vontade de Deus. Olha o que fala o livro de Romanos, capítulo 12. Ele sempre nos ensina que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. É esse o motivo que eu e você precisamos apresentar
os nossos projetos, os nossos planos diante do altar do Senhor, porque o que Deus dá para nós é o melhor para cada um de nós. O que Deus oferece a mim, a você, é o melhor. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E quando nós apresentamos os nossos planos, projetos, sonhos diante do altar de Deus, Deus, ele não faz a nossa vontade, mas ele realiza aqueles projetos, aqueles sonhos, aqueles planos que estão alicerçadas dentro da palavra dele. E Deus agora provará esses planos. Ele olhou, ele examinou, ele olhou para o meu coração, para o seu coração. Ele agora examina aqueles planos que eu coloquei no caderno, né? Ele olha a minha vida, ele enxerga o meu coração, porque Deus conhece os teus pensamentos, os meus pensamentos. Deus examina os nossos corações. Ele olha dentro dos nossos corações. E de lá Deus enxerga todos os planos que nós colocamos diante dele. E como eu explicava no dia de ontem, Deus, ele é o nosso Pai. Nenhum pai irá de desejar algo ruim para seus filhos. Quando os nossos filhos pedem a nós: papai, eu quero isso, papai, eu quero me comprar carro, papai, eu quero casa, papai, eu quero isso, papai, eu quero essa roupa, papai, eu quero essa comida. Um pai sábio, um pai inteligente, um pai equilibrado, ele não dá tudo que o filho está pedindo. Mas nós examinamos a mentalidade, a estrutura dos nossos filhos, e nós só damos a eles aquilo que é de melhor. Embora que os filhos resmunguem, eles olham para nós, vão dizer: poxa vida, o meu pai poderia me dar isso, eu pedi isso, ele poderia me dar isso, eu precisei isso, pai, eu queria que você me comprasse isso. Não, filho, não, filha, não é o momento certo para você. Esse o pai comprou, porque isso você está necessitando. Nenhum pai dá tudo para o filho, só se for um pai bobo, um pai burro, que dá tudo que o filho quer, é destruir o filho. Por essa razão que nós estamos vivendo uma geração de oba-oba, uma geração mimada, uma geração que não valoriza o que eles têm, porque os pais colocam nas mãos dos filhos tudo que os filhos estão pedindo. O filho e a filha estão chorando e o pai está fazendo o desejo do filho, o desejo da filha. Olha para a geração passada. As dificuldades moldam a vida do ser humano. E Deus, ele olha para nós, Deus olha para você, e Deus, ele sabe o que é de melhor que você e eu precisamos. E quando nós apresentamos os nossos planos diante do altar de Deus, Deus agora examina esses planos. E aqueles planos que estão de acordo à vontade dele, Deus agora faz com que esses planos se realizem em você e na minha vida. Olha a importância de nós apresentarmos nossos planos diante do altar do Senhor, porque Deus agora vai colocar assim, ó, ele, como se fosse esse meu caderno de anotações, você está vendo? Deus agora olha para a vida do Nunes. Nunes me pediu carro, Nunes me pediu casa, Nunes tem um projeto esse, ele tem desejo de realizar esse projeto, ele quer casar, ele quer terminar a faculdade, ele quer fazer mestrado, ele quer isso, quer viagem, quer isso, blá, 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 blá. Aí Deus olha, ele olha na minha vida, ele examina o meu coração e diz: não, Nunes ainda não tem estrutura para esse carro, esse projeto nesse ano em Valdo. Nunes, nesse ano,
Dá para fazer mestrado? Dá. Tá, esse aí eu aprovo. O Nunes deseja esse projeto nesse ano. Casar. Mas quantos anos que Nunes tem? Ah, Nunes está com 18, 19, não sei. Mas como está a vida do Nunes? A maturidade dele. Deus às vezes reprova, diz que não é o momento. Então, só te dando alguns exemplos. Quando nós apresentamos nosso projeto diante do Senhor, os grandes benefícios que nós podemos alcançar da parte de Deus, porque aquilo que Deus provará será o melhor para você e para mim. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Quem conhece o seu coração? Eu não consigo dominar o meu coração. Os nossos corações sempre desejam coisas maior e além, que nos tira da vontade de Deus. Mas quando nós apresentamos todos os nossos planos diante do altar de Deus, e Deus prova aquilo que é de melhor, e Deus fala o seguinte: agora a minha filha, o meu filho pode receber isso, porque isso eu estou provando, eu de melhor para ele, eu de melhor para ela. Aprenda a apresentar os teus projetos que você tem no seu coração diante do altar de Deus. Em primeiro lugar, por quê? Porque você não conhece o seu amanhã. Eu não conheço o meu amanhã. Somos seres limitados. Em segundo lugar, porque somente Deus pode fazer com que os teus projetos, os meus projetos, os nossos sonhos se tornam realidade em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Ele abençoa todos os projetos, planos daqueles que confiam a Ele. Essa é uma das razões que nós precisamos confiar nos planos, confiar nossos planos a Deus. Mas em terceiro lugar, porque fazer planos, projetos, sonhar sem Deus é uma ilusão. E em quarto lugar, porque precisamos nós confiar nossos planos diante do altar de Deus. Porque só Deus pode nos dar o melhor para nossas vidas. Só Deus sabe aquilo que de melhor que você precisa. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Eu quero terminar e cortar a nossa reflexão. Teria outros pontos compartilhar com vocês, mas entendi da parte de Deus terminarmos a nossa reflexão. Eu quero terminar com você ler o que eu escrevi aqui no meu caderno. A minha primeira pergunta, começando a dizer: quais os planos que você tinha, que eu tinha para esse ano, no começo desse ano? Quais são? Você conseguiu realizar esses planos? Se você não conseguiu realizar esses planos, por quê? Você pode estar se respondendo nessas perguntas. Entenda, irmãos, por mais que o homem faça planos, por mais que eu e você tracemos planos, sempre você ou eu, sempre você encontrará barreiras, limitações para que os seus planos e os meus planos se realizem. Você e eu podemos planejar, podemos sonhar, podemos projetar, mas uma coisa que é verídico, nós não conseguiremos prever o que há de acontecer,
ou o que irá de acontecer amanhã. Eu e você podemos sim, planejamos, sonhamos, projetamos, mas uma coisa é verídica, que você não pode prever o que vai acontecer para o dia de amanhã. Nós não temos controle da nossa vida, nem do nosso destino. Não temos controle. Então, se eu não tenho controle da minha vida, se você não tem controle da sua vida, não temos controle do nosso destino, para que confiar esses planos a nós mesmos? Para que seguir o nosso coração? É a importância, esse é o motivo, como nós não conseguimos prever o dia da manhã, o futuro. Essa é a razão que nós precisamos confiar todos os nossos planos diante do altar de Deus. Mas entenda, para que eu possa concluir a minha reflexão no dia de hoje, nós podemos planejar, mas entenda que eu e você sempre iremos de dependermos daquele que governa a tudo e a todos, o soberano Deus dos exércitos. Eu e você podemos planejar, como eu falei no começo, sonha alto. Jovem, sonha alto. Adolescente, sonha alto. Mamãe, papai, adulto, sonha altos. Desejam alcançar outros patamares na vida. É importante, não é pecado sonhar, não é pecado planejar, não é pecado desejar crescer na vida, conquistar. Mas é importante que esses sonhos, esses projetos, esses planos estejam diante do altar de Deus. Esses planos devem estar alicerçados, esses planos na palavra de Deus. Que os nossos planos devem estar na presença do Pai. Porque entenda que nós podemos planejar, podemos sonhar, podemos projetar, mas sempre nós iremos de depender de alguém que tem todo o poder, de alguém que domina os céus e a terra, de alguém que governa os céus e a terra, de alguém que tem a última palavra na sua vida e na minha vida, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador dos céus e a terra. Eu e você sempre iremos de depender de Jesus Cristo. Então não sonhe sem Deus, não planeje sem Deus, não projete sem Deus. Sonhe, projeta, planeja, deseja, faça tudo disso, mas todos esses planos devem estar diante do altar de Deus, porque Deus sempre terá e sempre tem o melhor para você, para mim e para todos nós. Que Deus da graça e Deus de paz nos abençoe ricamente e que nós possamos aprender com a realidade que nós estamos vivendo de coronavírus, que há futilidade para o ser humano sonhar, planejar, projetar sem Deus. A nossa vida na face da terra será fútil. Os nossos planos não servirão para nada. Nossos projetos, nossos sonhos, se sonharmos e planejarmos e colocar Deus de lado. Permita que Deus seja a primeira pessoa de você apresentar os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos
antes que outras pessoas saibam aquilo que você está desejando. Porque somente a única pessoa que pode fazer com que todos os planos que vão de acordo à vontade dele se tornem real, palpáveis, visíveis nas suas mãos, na sua vida, é só Deus. Então conte com Deus. Conte para Ele. Confia nele. Tudo aquilo que você está planejando para o resto dos anos da sua vida aqui na terra. Vamos orar? Pai querido, te damos graças porque o Senhor falou mais uma vez conosco através da tua palavra. O Senhor apresentou a mim a futilidade dos projetos humanos quando Deus não faz parte desses planos. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco. Te agradecemos porque o coronavírus, ele está trazendo grandes ensinamentos para as nossas vidas. E através do coronavírus, eu pude enxergar que não adianta planejar sem Deus. Não adianta sonhar sem Deus. Não adianta projetar sem Deus. Porque somos seres limitados, que não conhecemos o amanhã, que não prevemos o futuro. Porque não existe nenhum homem na face da terra que pode fazer com que os nossos planos se tornem real. Não existe um homem na face da terra que pode abençoar os nossos planos e serão bem-sucedidos. É porque quando nós planejamos sem o Senhor, nós vivemos a ilusão. E também porque o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. E te damos graças porque a tua palavra edificou a cada um que está nos acompanhando nesse momento. Ensine-nos, ó Pai, tudo quanto que nós pretendemos, almejamos, desejamos, tudo estejam diante do altar do Senhor. Abençoe todas as famílias, abençoe todas as nações, e nós continuamos a suplicar as tuas misericórdias, porque muitas das vezes a soberba, a vanglória, a loucura possui nossa alma. Senhor, nos livre disso. Revela aos nossos corações que sempre precisamos do Senhor em nossas vidas. E que o Senhor continue a falar em cada coração através do teu Espírito Santo. No nome do teu Filho Jesus que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe todos ricamente. Foi mais um prazer compartilhar com vocês mais um diário das reflexões bíblicas que Deus tem trabalhado ao meu coração. Você que puder, visite a minha página no YouTube, Pastor Nunes Patak. Se inscreva naquela página, no meu canal. Curte a minha página e compartilhe com outras pessoas. Também não deixe que essa mensagem termine a você, mas você pode compartilhar com outras famílias para que depois dessa mensagem elas também sejam edificadas. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Que Deus abençoe todas as nações da face da terra. E nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus Cristo que as famílias estão por debaixo das mãos de Todo-Poderoso, o nosso Deus. Aguardemos vocês, quem puder me acompanhar, porque amanhã, nesse mesmo horário, Deus tem mais uma palavra para abençoar a sua vida. Um grande abraço
Jesus te ama. Entregue a sua vida a Ele, porque Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Até lá.